Queridos irmãos, isto que João registrou aqui ocorreu quando o Senhor Jesus havia feito algumas maravilhas importantes, como a multiplicação dos pães. Também havia andado sobre o mar, coisa que os discípulos que iam à frente, sem a presença do Senhor, e o Senhor mais tarde resolveu segui-los, não usou de barco, mas foi caminhando a pé por cima das águas do mar. Os discípulos viram aquilo, se assustaram, pensando que viam ali um fantasma, mas depois viram que era o Senhor Jesus. Até ocorreu ali um fato interessante, que um dos discípulos, Pedro, quando via que o Senhor Jesus estava se aproximando, andando por cima das águas, era de noite, e eles ficaram com muito temor, nunca haviam visto uma coisa assim. Pedro, e gritaram, o Senhor falou: não temas, sou eu. Aí Pedro falou: mas se és tu mesmo, Senhor, então permitas que eu vá até onde estás. Ele manifestou esta predisposição, e o Senhor falou: então vem. E ele, com aquela fé e coragem que manifestou naquele instante, desceu do barco e também andou em cima das águas, em direção ao Senhor. Mas o próprio Senhor Deus permitiu isso, porque a fé é dom de Deus. Falhou na fé aquela hora. E quando ele viu que ele estava andando nas águas, igual ao Senhor, talvez ele tenha pensado em alguma coisa, que nele estivesse algum poder também. E a fé fracassou, e ele afundou. Aí ele gritou, o Senhor deu a mão para ele, e socorreu para ele não sucumbir. Essas maravilhas, irmãos, eles viram, ficaram deslumbrados em ver uma obra tão grande como esta. E o Senhor então passa, porque também os que pertenciam à multidão, haviam aqueles que gostavam de ouvir as maravilhas do Senhor, só para estarem juntos, por curiosidade, mas não admitiam que ele era o Filho de Deus para a salvação. Tinham ele como se fosse um grande profeta, um homem dotado de superpoderes, mas não como Filho de Deus vindo dos céus. É verdade que era filho de uma mulher, filho de Maria, mas a semente não era humana, ou seja, de um pai terreno, era uma obra do Espírito de Deus que fez. Então ele era santo, não tinha pecado, e as pessoas não conseguiam admitir isso, e por conta disso também criticavam, perseguiam, ameaçavam o Senhor, porque o ser humano é assim, irmãos, pela própria natureza, coisa que a pessoa não consegue fazer e admite que não tem capacidade de fazer, mas aparece um outro que faz, então a pessoa se sente humilhada e geralmente trama ali uma guerra contra aquele que sabe fazer, aquele que faz. Isso porque a pessoa gostaria de fazê-lo, mas não consegue. Isso é próprio do ser humano. Até a criança é desse jeito. E não era diferente. As pessoas viam o Senhor Jesus operar maravilhas, milagres, e pensavam: por que outro também não opera? Por que nós não? E perseguiam o Senhor, sem poder crer que Ele era o Filho de Deus. E por conta disto, o Senhor Jesus então fez aqui uma pregação enorme, bem detalhada, dizendo quem era Ele, que se colocando como sendo o pão da vida, ou seja, o alimento que dá vida para as almas da pessoa, ou seja, para o espírito das pessoas. Na verdade, a alma é a vida da pessoa, mas aquele que participasse do Senhor, tomando parte dele, inclusive da sua carne, do seu sangue, receberia a vida, mas a vida eterna, não essa vida que está no nosso corpo, que
Saiu o espírito, ela acaba e o corpo vai embora para o cemitério. Mas a vida eterna não, irmãos, porque ela é dada pelo Espírito de Deus. Hoje está em nós, mas ela vai ser guardada para receber um corpo para a eternidade. E era o que ele anunciava. Mas ele dizia, mas não é esse Jesus aí, o filho de José, que nós bem conhecemos? E como é que ele fala desci do céu? E o Senhor falava assim, vocês estão murmurando, mas ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém consegue ser meu discípulo e crer em mim se não for dado por meu Pai. E depois ele disse assim também, está escrito, o Senhor Jesus falou para ele, nos livros dos profetas, que todos vocês serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que de Deus o Pai ouviu e aprendeu, este vem a mim. Não que alguém tivesse visto o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este é visto do Pai. Este tem visto ao Pai. Aí ele diz assim, eu falo a verdade para vocês, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Ora, irmãos, ouvindo isso, os irmãos deram glória a Deus aqui. O que quer dizer isso? Que o povo crê e sabe que Jesus, Ele é a vida eterna. Ele que alimenta a vida eterna que está em nós, para nós irmos para a eternidade com Ele nos céus. Não é essa a nossa crença? Não é essa a nossa fé? Mas vejo aqui os discípulos mesmos e alguns que estavam ali ouvindo tudo isso aqui, alguns se escandalizaram, não gostaram. Ele disse assim, um pouco antes, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eles ouviram isso, não puderam entender, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come e bebe da minha carne e do meu sangue permanece em mim e eu nele. É por isso que nós tomamos a Santa Ceia, não é? Fazemos parte do corpo e do sangue do Senhor. Então ele dizia, assim como o Pai vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. E quem de mim se alimenta também viverá por mim. Nós nos alimentamos de quê? Da palavra. Quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós nos alimentamos dela. Então este é o pão que desce dos céus. Não é o caso dos vossos pais aí que já morreram, que comiam o maná, que caía lá no deserto. Mas quem comer o pão que eu dou, este viverá para sempre. Falou isso na sinagoga, ensinando lá em Capernaum. Mas o que aconteceu? Os discípulos, ouvindo isto, ficaram desanimados, como alguns agora estão. Escutando isso, será que isso aqui vai ser só isso? Será que a palavra vai ser só deste jeito? Será que o culto vai ser assim? O ser humano é assim mesmo, irmãos. E não foram diferentes os discípulos. Ouvindo então os discípulos, disseram, Senhor, esse discurso é muito duro. Quem pode ouvir isto? Para nós isso aí é difícil de ouvir. E o Senhor Jesus sabia em si mesmo que os seus discípulos estavam murmurando, isto é, comentando entre si. E o Senhor falou, isso aí está escandalizando vocês? Vocês estão ficando desanimados, descrentes porque eu estou falando essas coisas? Então o que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem, que era Ele, para onde primeiro estava? Se vocês vissem, o que seria? Então ele dizia, o Espírito é o que vivifica, a carne não aproveita para nada. As palavras que eu disse para vocês, essas são espírito e vida, essas que alimentam o vosso ser interior. Mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam nele.
E quem era aquele que havia de entregá-lo? Ele já sabia antecipadamente. Por isso eu disse para vocês que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for dado ou não for concedido. O que quer dizer isso? Ninguém pode crer no Senhor Jesus se Deus não lhe der o dom de crer. E se os que estão ouvindo esta palavra agora puderem dizer de coração: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então saiba que isto vem de Deus. Foi Deus quem te deu o dom de crer na palavra de Deus. Porque toda palavra produz, porque é uma semente, mas produz quando a terra recebe, e a terra é boa. Os irmãos, se jogar uma semente de qualquer coisa aqui no piso da congregação, apodrece e vira pó, o vento leva, porque não tem terra, não tem vida, não tem nutrientes para fazer uma semente produzir. Os corações daqueles que são chamados e recebem o dom de crer são como uma terra preparada e bem nutrida, que quando recebe uma semente, os nutrientes daquela terra faz a semente germinar, nascer e produzir, porque é terra que está preparada. Quem crê no Senhor Jesus é terra preparada. Quando Deus manda a palavra, a pessoa ouve, recebe, ela fica guardada no coração. Pode não nascer na hora, pode não nascer logo, pode demorar, mas um dia ela nasce. Por quê? Porque o coração é preparado por Deus. Não era o caso daquelas pessoas. Então, por causa disso, muita gente foi embora, tornaram para trás e não andava mais com o Senhor, porque dizia: não vou andar com Ele mais. Ver Ele fazer maravilha até que é interessante, não é? É curioso ver Ele dar vida para um morto, curar um cego, um aleijado. Isso é um fato importante que nós nunca vimos. Mas acreditar nestas coisas, nós não conseguimos. Aí o Senhor Jesus viu que todo mundo, porque então um dos discípulos do Senhor, eis que esse discurso é pesado e muita gente está indo embora. As palavras que o Senhor está pregando são muito duras. E as pessoas não gostam de ouvir isso, eles preferem ouvir outra coisa, preferem milagre, preferem a hora que o Senhor multiplica os pães e vira uma festa. Aí todo mundo gosta, Senhor, mas ouvir essas coisas aí não, está todo mundo embora. O Senhor fala assim para eles: quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora? Podem ir também. Mas um que tinha um pouquinho de sabedoria respondeu pelos outros e disse, era Pedro: Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esta declaração é interessante para o Senhor ouvir, irmãos. O Senhor fica feliz de ouvir essa declaração da pessoa que diz: Senhor, eu não tenho para onde ir, Senhor. Já conheci que o Teu Espírito habita em mim, que onde eu estou congregado, a Irmandade te sente, canta com alegria, os músicos tocam com dedicação, nas orações existe comunhão, a gente sente o movimento do Teu Espírito, nós damos glória ao Teu nome, nós choramos com a Tua presença, quando nós estamos aflitos, a Tua palavra nos consola. Para onde iremos nós, Senhor? Não há outro lugar. Glória ao nome do Senhor. Mas isto acontece para quem ama o discurso do Senhor Jesus e não o despreza, ainda que a palavra nos contrarie, ainda que a palavra muitas vezes seja um golpe contra as nossas atitudes, mas nós amamos o Senhor, porque Jesus disse assim: Pedro, tu me amas mais do que esse? Eu te amo, Senhor, tu sabes. Depois, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Segunda e terceira vez, até que Pedro desconfiou que o Senhor estava percebendo que ele não estava totalmente entregue. Ele disse: Senhor,
Tu sabes tudo, Tu me conheces, Tu sabes que eu te amo. Irmãos, quem tiver um pouquinho de amor pelo Senhor Jesus hoje, declare para Ele: Senhor, eu amo pouco, mas eu te amo. Acrescenta este amor. Poderoso é o Senhor para nesta manhã derramar um pouco do seu amor, e nós amarmos a palavra de Deus e dizer: Senhor, somente Tu tens as palavras de vida eterna, e eu tenho crido que Tu és o Filho de Deus. É mandado de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para quem crê que Jesus é o Filho de Deus, a resposta é esta: que o Senhor nunca nos deixará. Glória ao nome do Senhor. Nós poderemos deixar o Senhor pela circunstância da vida, uns porque enjoam de congregar, como não tem em si o Espírito Santo, o Espírito Santo foi extinto e a pessoa não sente mais nada, também não tem por que estar aqui hoje. Por exemplo, levantar no domingo de manhã cedo, que é o sono mais gostoso que tem para quem trabalha muito, não é isso? Todo mundo gosta de no domingo dormir até um pouquinho mais tarde. Levantar cedo e vir aqui, pegar trem, ônibus ou carro, enfim, veio cedo aqui. Às vezes nem café direito tomou. Por que isso se você não crê? Mas se você crê, o teu trabalho não é vão. O Senhor te recompensa com as bênçãos do céu. Povo que nesta manhã veio ouvir a palavra, para que ela venha do jeito que vier e tu disseres amém, a vontade de Deus, e aceitá-la, receba agora a bênção que desce dos céus. Povo bendito de Deus. Houve um profeta, irmãos, que foi contratado para profetizar contra o povo de Deus, Israel. E este profeta, ele era forte e famoso, e Deus sabia que ele profetizava, e ele foi contratado por um rei para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, porque o povo ia passar pela terra deles, e este rei chegou e ofereceu dinheiro, vantagens para ele. Ele a princípio rejeitou, depois aceitou, e quando ele foi profetizar, Deus tomou e fez ele profetizar o que Deus queria. E ele falou para o rei: eu não posso amaldiçoar este povo, sabe, rei? Porque este povo bendito é de Deus. Saibamos, irmãos, nesta manhã, que o adversário tem muitos meios, muitos recursos, muitos objetivos a cumprir, para amaldiçoar um filho, uma filha de Deus, amaldiçoar uma família, amaldiçoar um filho, amaldiçoar um casamento, amaldiçoar uma cidade, amaldiçoar muitas coisas. Mas o Senhor responde pela palavra que o povo dele é bendito de Deus. E sobre a cabeça daquele onde estiver a bênção de Deus, o mal não atingirá. Alguém nesta manhã veio buscar a palavra pensando: Senhor, quantos males têm me acompanhado, eu me sinto como perseguido por tantas coisas que me querem destruir. Uma hora me deprimo, outra hora as coisas não correm bem, outra hora a guerra entra na minha casa, outra hora o insucesso acontece, outra hora o aperto me faz sofrer. Eu clamo, eu peço: onde está a tua bênção? A bênção de Deus está na tua cabeça. Se você tiver agora a comunhão, sinta que desce dos céus, a mão de Deus vai te tocar. Receba agora pela tua comunhão a presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mal nenhum chegará à tua tenda, ainda que seja esse o propósito do adversário, de te destruir, de te fazer afastar-se de Deus. Você não desistiu, você não deixou de seguir o Senhor,
mesmo angustiada, foi congregar, mesmo chorando, sem dinheiro, foi a pé. Vou congregar, neste aperto vou ouvir a palavra. E o Senhor hoje te diz: a palavra dele está na tua cabeça, está na tua boca. Deus está contigo e não te deixa. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o que aconteceu foi que Jesus ficou feliz quando ouviu Pedro fazer esta declaração: Senhor, está todo mundo indo embora mesmo. E de fato, muita gente vai. Porque batiza, acontece isso, a pessoa se batiza e logo pensa numa mudança no seu viver. E de fato Deus muda, porque a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus e vai de certa forma se adequando à vontade de Deus. Vai deixando os vícios, vai deixando os maus costumes, a vida de transgressão que tinha no passado, vai se autoajustando à palavra de Deus. Mas tem muitos que fazem isto como usando uma moeda de troca. Não, eu vou fazer isto porque Deus vai me abençoar aqui. Eu vou fazer isso porque Deus vai me curar. Eu vou fazer isso porque Deus vai me fazer aquilo. Irmãos, Deus não vem aqui para ser trocado com favores, porque Ele não precisa de favor nenhum. Ninguém pense que andando em sinceridade e pureza está fazendo favor ao Senhor. Pode estar agradando, mas não fazendo favor. Ele não precisa de favor de ninguém. Nós é que precisamos do seu favor. Mas muitos vêm e pensam: agora eu sou crente, agora sim Deus vai me abrir uma porta de emprego, vai me abençoar, vai isto, vai aquilo, e põe o coração nas coisas desta vida. Então vai congregar, não vai mais para congregar e honrar ao Senhor, adorar ao Senhor, porque ir à casa de Deus, o principal motivo é adoração a Deus. Não é ir para buscar, só buscar. Vou buscar a palavra. Venha para trazer um pouco também. Você não vem aqui para adorar, adore a Deus. E o resultado da tua adoração a Deus é a bênção de Deus na tua vida. Bendito seja o Senhor. Mas muitos creem desta maneira, batizam quantos? Mas depois vai ver, sumiu. Por quê? Não, eu pensava que eu indo nessa igreja, que ia acontecer, meu casamento ia melhorar, que o meu marido ia ficar bonzinho, a minha mulher ia melhorar, que meus filhos isso, que o meu salário irá dar, que isto. Irmãos, disse Jesus, o Senhor, aliás, Paulo escreveu: aqueles que buscam o Senhor somente pelas coisas desta vida são os mais miseráveis da terra. Bendito seja o Senhor. Mas aqueles que buscam pela vida eterna, o que queremos crer que a maioria está fazendo isto aqui hoje. Por que viemos aqui? Foi para louvar a Deus, adorar a Deus e levar a resposta da palavra. Está aqui a resposta. Se tu crês na palavra de Deus, a bênção de Deus te acompanhará. Glória ao nome do Senhor. O Senhor tomou Moisés, irmãos, ao entrar na terra prometida, e escreveu em 28 de Deuteronômio as bênçãos do monte Gerizim. O Senhor abençoou abundantemente, de toda maneira. Bendito serás na terra, bendito o fruto, bendito isso, bendito de toda maneira. E quem ouviu aquilo ficou feliz. Quando Moisés passou para o povo a bênção do monte Gerizim, a bênção que Deus transmitiu para o povo, mas logo em seguida o Senhor manda o outro capítulo, ou seja, o resultado daqueles que não criam era a maldição, porque Deus é justo. Só que nesta manhã a bênção já está chegando, é a palavra que o Senhor nos abençoa nesta manhã. Irmandade crente em Jesus Cristo, e que depende da sua palavra e crê nela, saia daqui hoje abençoada por Deus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus. Queridos irmãos, isto que João registrou aqui ocorreu quando o Senhor Jesus havia feito algumas maravilhas
importantes, como a multiplicação dos pães. Também havia andado sobre o mar, coisa que os discípulos que iam à frente, sem a presença do Senhor, e o Senhor mais tarde resolveu segui-los, não usou de barco, mas foi caminhando a pé por cima das águas do mar. Os discípulos viram aquilo, se assustaram, pensando que viam ali um fantasma, mas depois viram que era o Senhor Jesus. Até ocorreu ali um fato interessante, que um dos discípulos, Pedro, quando via que o Senhor Jesus estava se aproximando, andando por cima das águas, era de noite, e eles ficaram com muito temor, nunca haviam visto uma coisa assim. Pedro, e gritaram, o Senhor falou: não temas, sou eu. Aí Pedro falou: mas se és tu mesmo, Senhor, então permitas que eu vá até onde estás. Ele manifestou esta predisposição, e o Senhor falou: então vem. E ele, com aquela fé e coragem que manifestou naquele instante, desceu do barco e também andou em cima das águas, em direção ao Senhor. Mas o próprio Senhor Deus permitiu isso, porque a fé é dom de Deus. Falhou na fé aquela hora. E quando ele viu que ele estava andando nas águas, igual ao Senhor, talvez ele tenha pensado em alguma coisa, que nele estivesse algum poder também. E a fé fracassou, e ele afundou. Aí ele gritou, o Senhor deu a mão para ele, e socorreu para ele não sucumbir. Essas maravilhas, irmãos, eles viram, ficaram deslumbrados em ver uma obra tão grande como esta. E o Senhor então passa, porque também os que pertenciam à multidão, haviam aqueles que gostavam de ouvir as maravilhas do Senhor, só para estarem juntos, por curiosidade, mas não admitiam que ele era o Filho de Deus para a salvação. Tinham ele como se fosse um grande profeta, um homem dotado de superpoderes, mas não como Filho de Deus vindo dos céus. É verdade que era filho de uma mulher, filho de Maria, mas a semente não era humana, ou seja, de um pai terreno, era uma obra do Espírito de Deus que fez. Então ele era santo, não tinha pecado, e as pessoas não conseguiam admitir isso, e por conta disso também criticavam, perseguiam, ameaçavam o Senhor, porque o ser humano é assim, irmãos, pela própria natureza, coisa que a pessoa não consegue fazer e admite que não tem capacidade de fazer, mas aparece um outro que faz, então a pessoa se sente humilhada e geralmente trama ali uma guerra contra aquele que sabe fazer, aquele que faz. Isso porque a pessoa gostaria de fazê-lo, mas não consegue. Isso é próprio do ser humano. Até a criança é desse jeito. E não era diferente. As pessoas viam o Senhor Jesus operar maravilhas, milagres, e pensavam: por que outro também não opera? Por que nós não? E perseguiam o Senhor, sem poder crer que Ele era o Filho de Deus. E por conta disto, o Senhor Jesus então fez aqui uma pregação enorme, bem detalhada, dizendo quem era Ele, que se colocando como sendo o pão da vida, ou seja, o alimento que dá vida para as almas da pessoa, ou seja, para o espírito das pessoas. Na verdade, a alma é a vida da pessoa, mas aquele que participasse do Senhor, tomando parte dele, inclusive da sua carne, do seu sangue, receberia a vida, mas a vida eterna. Não essa vida que está no nosso corpo, que saiu o espírito, ela acaba e o corpo vai embora para o cemitério. Mas a vida eterna não, irmãos, porque ela é dada pelo Espírito de Deus. Hoje está em nós, mas ela vai ser guardada
para receber um corpo para a eternidade. E era o que ele anunciava. Mas eles diziam, mas não é esse Jesus aí, o filho de José, que nós bem conhecemos? E como é que ele fala desci do céu? E o Senhor falava assim, vocês estão murmurando, mas ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém consegue ser meu discípulo e crer em mim se não for dado por meu Pai. E depois ele disse assim também, está escrito, o Senhor Jesus falou para ele, nos livros dos profetas, que todos vocês serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que de Deus o Pai ouviu e aprendeu, este vem a mim. Não que alguém tivesse visto o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este é visto do Pai. Este tem visto ao Pai. Aí ele diz assim, eu falo a verdade para vocês, que aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Ora, irmãos, ouvindo isso, os irmãos deram glória a Deus aqui. O que quer dizer isso? Que o povo crê e sabe que Jesus, Ele é a vida eterna. Ele que alimenta a vida eterna que está em nós, para nós irmos para a eternidade com Ele nos céus. Não é essa a nossa crença, não é essa a nossa fé? Mas vejo aqui os discípulos mesmos, e alguns que estavam ali ouvindo tudo isso aqui, alguns se escandalizaram, não gostaram. Ele disse assim, um pouco antes, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eles ouviram isso e não puderam entender, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. E quem come e bebe da minha carne e do meu sangue permanece em mim e eu nele. É por isso que nós tomamos a Santa Ceia, não é? Fazemos parte do corpo e do sangue do Senhor. Então ele dizia, assim como o Pai vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. E quem de mim se alimenta também viverá por mim. Nós nos alimentamos de quê? Da palavra. Quem é a palavra? A palavra é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós nos alimentamos dela. Então este é o pão que desce dos céus. Não é o caso dos vossos pais aí que já morreram, que comiam o maná que caía lá no deserto. Mas quem comer o pão que eu dou, este viverá para sempre. Falou isso na sinagoga, ensinando lá em Capernaum. Mas o que aconteceu? Os discípulos, ouvindo isto, ficaram desanimados, como alguns agora estão. Escutando isso, será que isso aqui vai ser só isso? Será que a palavra vai ser só deste jeito? Será que o culto vai ser assim? O ser humano é assim mesmo, irmãos. E não foram diferentes os discípulos. Ouvindo então os discípulos, disseram, Senhor, esse discurso é muito duro. Quem pode ouvir isto? Para nós isso aí é difícil de ouvir. E o Senhor Jesus sabia em si mesmo que os seus discípulos estavam murmurando, isto é, comentando entre si. E o Senhor falou, isso aí está escandalizando vocês? Vocês estão ficando desanimados, descrentes porque eu estou falando essas coisas? Então o que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem, que era Ele, para onde primeiro estava? Se vocês vissem, o que seria? Então ele dizia, o Espírito é o que vivifica, a carne não aproveita para nada. As palavras que eu disse para vocês, essas são espírito e vida, essas que alimentam o vosso ser interior. Mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam nele, e quem era aquele que havia de entregá-lo. Ele já sabia antecipadamente. Por isso eu disse para vocês que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for
dado ou não for concedido. O que quer dizer isso? Ninguém pode crer no Senhor Jesus se Deus não lhe der o dom de crer. E se os que estão ouvindo esta palavra agora puderem dizer de coração: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então saiba que isto vem de Deus. Foi Deus quem te deu o dom de crer na palavra de Deus. Porque toda palavra produz, porque é uma semente, mas produz quando a terra recebe, e a terra é boa. Os irmãos, se jogar uma semente de qualquer coisa aqui no piso da congregação, apodrece e vira pó, o vento leva, porque não tem terra, não tem vida, não tem nutrientes para fazer uma semente produzir. Os corações daqueles que são chamados e recebem o dom de crer são como uma terra preparada e bem nutrida, que quando recebe uma semente, os nutrientes daquela terra faz a semente germinar, nascer e produzir, porque é terra que está preparada. Quem crê no Senhor Jesus é terra preparada. Quando Deus manda a palavra, a pessoa ouve, recebe, ela fica guardada no coração. Pode não nascer na hora, pode não nascer logo, pode demorar, mas um dia ela nasce. Por quê? Porque o coração é preparado por Deus. Não era o caso daquelas pessoas. Então, por causa disso, muita gente foi embora, tornaram para trás e não andava mais com o Senhor, porque dizia: eu não vou andar com Ele mais. Ver Ele fazer maravilha até que é interessante, não é? É curioso ver Ele dar vida para um morto, curar um cego, um aleijado. Isso é um fato importante que nós nunca vimos. Mas acreditar nestas coisas, nós não conseguimos. Aí o Senhor Jesus viu que todo mundo, porque então um dos discípulos do Senhor, eis que esse discurso é pesado e muita gente está indo embora. As palavras que o Senhor está pregando são muito duras, e as pessoas não gostam de ouvir isso, eles preferem ouvir outra coisa, preferem milagre, preferem a hora que o Senhor multiplica os pães e vira uma festa. Aí todo mundo gosta, Senhor, mas ouvir essas coisas aí não, está todo mundo embora. O Senhor fala assim para eles: quereis vós também retirar-vos? Vocês querem ir embora? Podem ir também. Mas um que tinha um pouquinho de sabedoria respondeu pelos outros e disse, era Pedro: Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esta declaração é interessante para o Senhor ouvir, irmãos. O Senhor fica feliz de ouvir essa declaração da pessoa que diz: Senhor, eu não tenho para onde ir, Senhor. Já conheci que o Teu Espírito habita em mim, que onde eu estou congregado, a Irmandade te sente, canta com alegria, os músicos tocam com dedicação, nas orações existe comunhão, a gente sente o movimento do Teu Espírito, nós damos glória ao Teu nome, nós choramos com a Tua presença, quando nós estamos aflitos, a Tua palavra nos consola. Para onde iremos nós, Senhor? Não há outro lugar. Glória ao nome do Senhor. Mas isto acontece para quem ama o discurso do Senhor Jesus e não o despreza, ainda que a palavra nos contrarie, ainda que a palavra muitas vezes seja um golpe contra as nossas atitudes, mas nós amamos o Senhor, porque Jesus disse assim: Pedro, tu me amas mais do que esse? Eu te amo, Senhor, tu sabes. Depois, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Segunda e terceira vez, até que Pedro desconfiou que o Senhor estava percebendo que ele não estava totalmente entregue. Ele disse: Senhor, Tu sabes tudo, Tu me conheces, Tu sabes que eu te amo. Irmãos, quem tiver um pouquinho de amor pelo Senhor Jesus hoje,
Declare para ele: Senhor, eu amo pouco, mas eu te amo. Acrescenta este amor. Poderoso é o Senhor para nesta manhã derramar um pouco do seu amor, e nós amarmos a palavra de Deus e dizer: Senhor, somente Tu tens as palavras de vida eterna, e eu tenho crido que Tu és o Filho de Deus. É mandado de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para quem crê que Jesus é o Filho de Deus, a resposta é esta: que o Senhor nunca nos deixará. Glória ao nome do Senhor. Nós poderemos deixar o Senhor pela circunstância da vida, uns porque enjoam de congregar. Como não tem em si o Espírito Santo, o Espírito Santo foi extinto e a pessoa não sente mais nada, também não tem por que estar aqui hoje. Por exemplo, levantar no domingo de manhã cedo, que é o sono mais gostoso que tem para quem trabalha muito, não é isso? Todo mundo gosta de no domingo dormir até um pouquinho mais tarde. Levantar cedo e vir aqui, pegar trem, ônibus ou carro, enfim, veio cedo aqui. Às vezes nem café direito tomou. Por que isso se você não crê? Mas se você crê, o teu trabalho não é vão. O Senhor te recompensa com as bênçãos do céu. Povo que nesta manhã veio ouvir a palavra, para que ela venha do jeito que vier, e tu disseres amém, a vontade de Deus, e aceitá-la, receba agora a bênção que desce dos céus. Povo bendito de Deus. Houve um profeta, irmãos, que foi contratado para profetizar contra o povo de Deus, Israel. E este profeta, ele era forte e famoso, e Deus sabia que ele profetizava, e ele foi contratado por um rei para que ele amaldiçoasse o povo de Deus, porque o povo ia passar pela terra deles, e este rei chegou e ofereceu dinheiro, vantagens para ele. Ele a princípio rejeitou, depois aceitou, e quando ele foi profetizar, Deus tomou e fez ele profetizar o que Deus queria. E ele falou para o rei: eu não posso amaldiçoar este povo, sabe, rei? Porque este povo bendito é de Deus. Saibamos, irmãos, nesta manhã, que o adversário tem muitos meios, muitos recursos, muitos objetivos a cumprir, para amaldiçoar um filho, uma filha de Deus, amaldiçoar uma família, amaldiçoar um filho, amaldiçoar um casamento, amaldiçoar uma cidade, amaldiçoar muitas coisas. Mas o Senhor responde pela palavra que o povo dele é bendito de Deus. E sobre a cabeça daquele onde estiver a bênção de Deus, o mal não atingirá. Alguém nesta manhã veio buscar a palavra pensando: Senhor, quantos males têm me acompanhado, eu me sinto como perseguido por tantas coisas que me querem destruir. Uma hora me deprimo, outra hora as coisas não correm bem, outra hora a guerra entra na minha casa, outra hora o insucesso acontece, outra hora o aperto me faz sofrer. Eu clamo, eu peço: onde está a tua bênção? A bênção de Deus está na tua cabeça. Se você tiver agora a comunhão, sinta que desce dos céus, a mão de Deus vai te tocar. Receba agora pela tua comunhão a presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mal nenhum chegará à tua tenda. Ainda que seja esse o propósito do adversário, de te destruir, de te fazer afastar-se de Deus, você não desistiu, você não deixou de seguir o Senhor. Mesmo angustiada, foi congregar. Mesmo chorando, sem dinheiro, foi a pé. Vou congregar. Neste aperto, vou ouvir a palavra. E o Senhor hoje te diz: a palavra dele está na tua cabeça, está na tua boca.
Deus está contigo e não te deixa. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o que aconteceu foi que Jesus ficou feliz quando ouviu Pedro fazer esta declaração: Senhor, está todo mundo indo embora mesmo. E de fato, muita gente vai. Porque batiza, acontece isso, a pessoa se batiza e logo pensa numa mudança no seu viver. E de fato Deus muda, porque a pessoa começa a ouvir a palavra de Deus e vai de certa forma se adequando à vontade de Deus. Vai deixando os vícios, vai deixando os maus costumes, a vida de transgressão que tinha no passado, vai se autoajustando à palavra de Deus. Mas tem muitos que fazem isto como usando uma moeda de troca. Eu vou fazer isto porque Deus vai me abençoar aqui. Eu vou fazer isso porque Deus vai me curar. Eu vou fazer isso porque Deus vai me fazer aquilo. Irmãos, Deus não vem aqui para ser trocado com favores, porque Ele não precisa de favor nenhum. Ninguém pense que andando em sinceridade e pureza está fazendo favor ao Senhor. Pode estar agradando, mas não fazendo favor. Ele não precisa de favor de ninguém. Nós é que precisamos do seu favor. Mas muitos vêm e pensam: agora eu sou crente, agora sim Deus vai me abrir uma porta de emprego, vai me abençoar, vai isto, vai aquilo, e põe o coração nas coisas desta vida. Então vai congregar, não vai mais para congregar honrar ao Senhor, adorar ao Senhor, porque ir à casa de Deus, o principal motivo é adoração a Deus. Não é ir para buscar, só buscar, vou buscar a palavra, venha para trazer um pouco também. Você não vem aqui para adorar, adore a Deus, e o resultado da tua adoração a Deus é a bênção de Deus na tua vida. Bendito seja o Senhor. Mas muitos creem desta maneira, batizam quantos? Mas depois vai ver, sumiu. Por quê? Não, eu pensava que eu indo nessa igreja, que ia acontecer, meu casamento ia melhorar, que o meu marido ia ficar bonzinho, a minha mulher ia melhorar, que meus filhos isso, que o meu salário irá dar, que isto. Irmãos, disse Jesus, o Senhor, aliás, Paulo escreveu: aqueles que buscam o Senhor somente pelas coisas desta vida são os mais miseráveis da terra. Bendito seja o Senhor. Mas aqueles que buscam pela vida eterna, o que queremos crer que a maioria está fazendo isto aqui hoje. Por que viemos aqui? Foi para louvar a Deus, adorar a Deus e levar a resposta da palavra. Está aqui a resposta. Se tu crês na palavra de Deus, a bênção de Deus te acompanhará. Glória ao nome do Senhor. O Senhor tomou Moisés, irmãos, ao entrar na terra prometida, e escreveu em 28 de Deuteronômio as bênçãos do monte Gerizim. O Senhor abençoou abundantemente, de toda maneira. Bendito serás na terra, bendito o fruto, bendito isso, bendito de toda maneira. E quem ouviu aquilo ficou feliz. Quando Moisés passou para o povo a bênção do monte Gerizim, a bênção que Deus transmitiu para o povo, mas logo em seguida o Senhor manda o outro capítulo, ou seja, o resultado daqueles que não criam era maldição, porque Deus é justo. Só que nesta manhã a bênção já está chegando, é a palavra que o Senhor nos abençoa nesta manhã. Irmandade crente em Jesus Cristo, e que depende da